Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso bizarro que aconteceu na Era Vitoriana. Bom, pra quem não sabe, a Era Vitoriana é a era em que a Rainha Vitória era rainha da Inglaterra e ela durou de 1837 até 1901. E, gente, eu vou confessar pra vocês uma coisa. Todos os crimes da Era Vitoriana me fascinam, porque era uma época cheia de mistérios, as pessoas escondiam muitas coisas e foi nessa época que surgiram os melhores detetives. Inclusive, o detetive que vai investigar o caso que eu vou contar pra vocês foi usado como inspiração pra criarem o Sherlock Holmes. Então, assim, era uma coisa, assim, muito fascinante. No dia 30 de junho de 1860, a família Kent, que era uma família rica, que vivia no interior da Inglaterra, em uma mansão vitoriana maravilhosa, ela teve uma surpresa desagradável nessa manhã do dia 30 de junho. Bom, o Sr. Kent, ele tinha dois filhos mais velhos, a Constance e o William, que eram do primeiro casamento dele, e tinha outros filhos do segundo casamento. Desses filhos do segundo casamento, tinha o chamado Saville, e o Saville, ele tinha 3 anos de idade. Então, junto com ele, dormia no quarto uma babá e uma outra irmãzinha que era bebezinha. Nesse dia, a babá, ela acordou e não viu o Saville ali no berço dele e achou que a mãe tinha pegado o menino. Ela foi até o quarto da patroa dela, da Mary. Chegando lá, a Mary disse que não pegou o menino. Começou então uma busca frenética pelo Saville em toda a propriedade da família, que era uma propriedade gigantesca, e todos os servos começaram a buscar pelo Saville. Por volta das 5 horas da manhã, o corpo do menino foi encontrado numa espécie de quartinho que ficava do lado de fora ali da mansão, onde as pessoas guardavam coisas para trabalho, coisas de jardinagem. Era meio que um quartinho, só que bem maior do que um quartinho da bagunça. E dentro desse quartinho tinha uma espécie de banheiro, que na Era Vitoriana era uma coisa assim horrorosa. Era um buraco no chão com uma tampa de madeira e um outro buraco. Enfim, 2 dos servos que estavam procurando pelo Saville, eles entraram ali, eles buscaram em todos os lugares, até dentro do mato, e eles viram que tinha manchas de sangue ao redor daquela espécie de privada. Quando eles abriram a privada, eles deram de cara com um pedaço de tecido todo sujo de sangue. E quando eles puxaram esse tecido, eles acharam o menino ali morto. Bom, o Saville, ele levou uma facada no peito, foi meio que degolado, sabe? Tentaram arrancar a cabeça dele, mas não conseguiram, então, tipo, rasgaram a garganta dele e ele tava com os lábios roxo, quase preto. Bom, a polícia foi chamada e tinha 2 suspeitas. Uma era a babá, que o nome dela era Elizabeth Gold. A babá, ela era a principal suspeita porque ela tinha dormido com o menino e ela disse que não ouviu nada, absolutamente nada durante a noite, e o menino simplesmente sumiu, então isso era bem suspeito. A polícia desconfiou que o menino tivesse sido sufocado pela babá porque estava chorando no meio da noite. E quando ela percebeu que o menino tinha morrido, ela fez toda a encenação de um crime para que ela não fosse culpada. Por isso que os lábios dele estavam roxos. Mas o legista descartou essa hipótese. Ele disse que os lábios do menino estavam roxo, quase preto, porque ele foi colocado de cabeça para baixo e o sangue desceu todo para a cabeça, por isso que os lábios ficaram daquela cor. E que ele foi levado ali até o local do crime, dormindo pacificamente. E que ele nem chegou a acordar antes de cortarem a garganta dele e esfaquearem o peito. E também o pai tinha muitos inimigos, o Seymour, porque ele era inspetor de fábricas. E ele vivia tirando crianças que trabalhavam nessas fábricas, porque era proibido. E os pais ficavam com muito ódio, porque essas crianças, elas ajudavam a manter as famílias, né? Tipo, eles botavam as crianças para trabalhar, para poder a família ter mais renda para se alimentar e para viver. Então, ele tinha muitos inimigos. E aí que ele não sabia de quem que ele deveria desconfiar. A polícia foi para casa, né? Levou o corpo pro legista e percebeu que a janela do andar de baixo estava aberta. Só que era muito estranho, porque primeiro que essa janela ela só abria pelo lado de dentro. Então, alguém de dentro ou abriu a janela para que o invasor entrasse, ou alguém esqueceu a janela aberta. Só que outra coisa muito estranha, era a Inglaterra e era muito frio naquela região. Então, ninguém abria a janela, tipo, nunca. Era meio que de enfeite as janelas. As pessoas, elas usavam o aquecedor e então as janelas ficavam fechadas, o que era muito bizarro. Então, não tinha como alguém ter esquecido a janela aberta, entendeu? E tinha que ter sido alguém de dentro, porque a janela não foi arrombada, ela foi aberta pelo lado de dentro. Acontece que por ser uma família bem de vida e por ter sido um crime hediondo, foi contra uma criança de 3 anos dentro da própria casa dela, os jornais ficaram loucos com esse caso e começou a circular essa notícia por todo o país. E o policial
policial, né, o delegado ali da região, estava sendo pressionado para resolver o caso, mas ele não estava conseguindo. Afinal, ele era, né, de uma cidade pequenininha onde nunca acontecia nenhum tipo de crime, principalmente um assassinato de uma criança. Então, eles chamaram um detetive chamado Detetive Winter, que ele era de Londres, ele trabalhava com a Scotland Yard, e ele foi chamado porque ele era muito bom em resolver crimes, e ele foi até lá para poder investigar esse caso. A primeira coisa que ele notou foi que a cena do crime não foi preservada de maneira nenhuma. Porque, primeiro, que 2 funcionários que acharam o menino tiraram o corpo do menino de lá, tiraram o pano que estava em cima do menino e botaram sei lá onde, esse pano sumiu depois. Então eles pisaram ali nas manchas de sangue. Então assim, a cena do crime não foi nada preservada e foi totalmente violada, o que era muito ruim pro detetive. Quando foi revistar a casa, ele viu que aquela história da janela estava muito esquisita e que provavelmente alguém plantou essa evidência. Ou seja, a pessoa, ela era de dentro da casa, ela saiu pela porta e ela deixou a janela aberta de propósito para poder meio que despistar e fingir que alguém tinha invadido a casa. Segundo, ao investigar a Constance, que era a filha do primeiro casamento do Samuel, ele notou coisas um pouco estranhas. Primeiro, as pessoas diziam que a Constance, ela tinha muitos ciúmes porque o Saville, ele era claramente o filho favorito do pai dela e era filho da madrasta dela e não da mãe dela. Segundo, as pessoas diziam que a Constance e o William, que era o filho mais velho, já tinham tentado fugir de casa uma vez. Inclusive, ela cortou os cabelos pra parecer um menino, pra que ninguém a encontrasse, e jogou esses cabelos ali no mesmo lugar onde o corpo do Saville foi encontrado, o que mostrava que ela gostava muito de ficar ali naquele quartinho da bagunça. Ele descobriu também que no dia do nascimento do Saville, a Constance, ela fingiu que tinha perdido os movimentos das pernas. E ao interrogar a Constance, ela disse que teve uma gripe muito forte e que essa gripe paralisou as pernas dela temporariamente. Tipo, bem no dia que o irmão dela nasceu. E aí o detetive já pensou, tipo, não, ela tava querendo chamar atenção, né? Então ela não suportava o fato de que o irmão chamasse mais atenção do que ela. Outra coisa muito suspeita que ele achou no quarto da Constance, existiam, tipo, uns post-its que ficavam em cima da escrivaninha, onde as empregadas, elas escreviam afazeres. Por exemplo, nesse post-it do quarto da Constance, estava escrito lá que a empregada deveria levar 3 camisolas lavadas pro quarto da Constance e depois tirar 3 camisolas sujas do quarto da Constance. E lá estava arriscado que ela levou as 3 camisolas pra Constance, mas na hora de buscar no cesto de roupa suja só tinham 2 camisolas. Então ela não marcou. E aí o detetive Winter, ele perguntou pra Constance, ele falou assim: "Ué, Constance, cadê a sua camisola? Tá faltando uma?" E aí ela falou que alguém perdeu, que na hora de lavar levaram sim as 3 e aí esqueceram de marcar e que na verdade estavam mentindo. Enfim, ela não soube explicar por que não estava marcado ali que a camisola foi levada. Ao interrogar a camareira, ela falou que não marcou porque ela não achou a camisola. Realmente só tinham 2 camisolas. E o detetive Winter, ele fica com isso na cabeça de camisola, porque ele acha um pouco suspeito. Outra coisa que constava contra a Constance era que as pessoas diziam que a mãe dela era louca. Ao interrogar o médico da família, o médico falou pro detetive que, assim, essa loucura que a mãe da Constance tinha passava de mãe pra filha. E que a Constance possivelmente também era meio perturbada das ideias. A madrasta falou que ela do nada surtava, tinha acessos de raiva, e quando era pra ela surtar, tipo, acontecer alguma coisa muito ruim, ela não tinha reação nenhuma, ela ficava ali fria, parada e controlada, e que aquilo ali era um pouco suspeito e que ela achava que a menina tinha algum tipo de problema. Naquela altura, a babá, ela tava meio que detida pela polícia, porque a polícia tinha certeza que era ela que tinha feito alguma coisa, porque era muito suspeito o menino do nada sumir de dentro do quarto e ela não escutar nada, né? Era meio, tipo assim, como assim? O menino desaparece e você não escuta nada. Você tava dormindo do lado dele. E aí o detetive Winter, ele vai lá e fala que acha que a babá não é culpada e que ele acha, inclusive, que quem é culpada é a Constance. E ele começa a investigar cada vez mais a respeito da Constance. Ele acha uma ex-funcionária que trabalhava na casa quando a mãe da Constance era viva. E ele pergunta, ele fala assim: olha, eu fiquei sabendo pelo médico da família que a mãe da Constance era louca e eu quero saber como que ela era, porque você trabalhou lá. A empregada, ela fala que, na verdade, a mãe da Constance, ela não era louca. O que acontecia? O pai dela, o Samuel Kent, ele tinha um caso com a babá das crianças. E hoje, essa babá era a atual esposa dele. Ou seja, ele casou com a amante dele. E como a esposa dele sabia disso, ela começou a ficar em depressão. E pra piorar a situação, a babá colocava tanto o William, que era o filho mais velho, quanto a Constance contra a mãe. As crianças diariamente zoavam da cara da mãe, porque a babá falava, tipo, ai, nossa, olha lá, você sabe quem? Tipo, zoando ela. E as crianças ficavam, ai, você sabe quem? E ela foi morrendo aos poucos de depressão, porque o marido traía ela dentro de casa e os filhos tratavam ela mal.
normal. E que quando a Constance ficou mais velha, ela percebeu o que ela tinha feito com a mãe dela. Porque nessa época, ela tinha entre 5 e 6 anos. Ela era muito pequena pra saber que ela tava fazendo uma coisa errada. Então, essa empregada, ela fala pro detetive que pode ser que a Constance tenha ficado com mais ódio da madrasta depois que descobriu que ela era amante do pai. E também que ela tomou ciência do que ela fazia com a mãe por causa da madrasta. E depois essa madrasta teve filhos com o pai dela. E esses filhos passaram a ser os favoritos dele ao invés dos primeiros filhos. Então, ela pode ter dado uma surtada ali. Mas que a mãe dela não era doente. E que provavelmente a Constance também não era. Os jornais, como eu disse pra vocês, eles só botavam essas notícias pelo país inteiro. Então, a polícia já estava sendo super pressionada. E agora o detetive Winter também estava sendo super pressionado. E daí falaram pra ele, olha, você já tem uma suspeita? Ele falou, tenho. Aí falaram pra ele, beleza, traz pra gente. Ele falou assim, olha, gente, eu tenho uma suspeita e eu tenho certeza que foi essa pessoa, porém eu não tenho provas. Não tem muito o que fazer. Daí falaram pra ele levar essa suspeita, mesmo assim, a julgamento, pra ver o que acontecia. Porque a mídia achava inaceitável o fato de um menino nobre ter sido morto dentro da própria casa dele. Isso era inaceitável e que os outros nobres do país estavam se sentindo inseguros, porque se isso aconteceu com o filho do Samuel Kent, isso poderia acontecer com qualquer outra criança e isso não era aceitável. Ele leva a Constance até a delegacia e fala pro juiz que não tem provas contra ela, mas que ele quer um tempo pra poder conseguir essas provas. O juiz dá uma semana pra ele conseguir essas provas e ela vai ficar presa enquanto isso. Bom, ele tenta achar essa bendita camisola dela que desapareceu, porque ele tem certeza que tem alguma coisa errada com isso aí. O crime foi cometido de madrugada. E como ele tinha certeza que tinha sido a Constance, ela tava usando uma camisola, né? Então essa camisola deveria estar toda suja de sangue. Porque o jeito que o menino foi morto não foi um jeito assim sutil. Ela cortou a garganta do menino, esfaqueou o peito dele. Então tinha muito sangue. Então essa camisola provavelmente era a maior prova do crime possível. Então ele tava procurando essa camisola. E nisso ele descobriu que o William e a Constance, eles ficaram muito unidos depois da morte da mãe. E depois que o pai se casou, e que provavelmente, como ela não era louca, né, que ele descobriu que ela não era louca, ela não teria coragem de fazer isso sozinha. Então o William provavelmente ajudou a Constance em tudo aquilo. Mas ele não conseguiu achar provas contra o William. Se passam uma semana e tem um julgamento oficial da Constance. Nesse julgamento, ele fala que não achou as provas, mas ele conta tudo. Ele conta que a Constance tinha ciúmes, ele conta que a mãe dela foi traída pela babá e a babá virou esposa e teve um filho com o pai. Então ele conta tudo que aconteceu. Só que o advogado acaba com ele, né, porque não tem provas, e a Constance acaba sendo inocentada. Nisso, quando o detetive Winter ele volta pra Londres, ele é descascado pela Scotland Yard. Porque assim, ele era um detetive maravilhoso, que todo mundo, sabe, o nome dele era super, e ele não conseguiu resolver esse caso, que era um caso que tinha ganhado as mídias do país inteiro, até de outros países. Então assim, era inaceitável. Ele sujou o nome da instituição e ele entrou em depressão e se afastou da Scotland Yard. Gente, ele ficou 5 anos em depressão. Acontece que depois desse julgamento, a Constance foi mandada pelo pai dela pra ficar tipo numa espécie de mosteiro junto com padres e freiras. E se passaram 5 anos. Quando foi em 1865, um colega detetive foi até o Winter e falou pra ele, você soube das notícias? E o Winter, super deprimido, não tava nem saindo de casa, não sabia de notícia nenhuma. E ele falou que a Constance, ela tinha confessado o crime e que teria outro julgamento. Então, ele se preparou ali pra ir pro julgamento da Constance, que agora seria num tribunal bem maior. E a confissão foi a seguinte, a Constance, ela falou pra um padre do mosteiro que ela tinha matado o próprio irmão. Foi até a polícia e confessou, porque a Constance, ela tinha se tornado cristã. Ela se sentia culpada e agora ela era uma nova pessoa, então ela queria confessar os seus pecados. No tribunal, o padre foi chamado para poder depor. E ele falou que não podia falar nada porque ele era um padre e foi segredo de confissão. Então ele não pôde depor. Mas a Constance mesmo tinha confessado pra polícia também. Então assim, não fez diferença nenhuma. Ela falou que matou o irmão dela. Foi só isso que ela falou. Eu matei o meu irmão por ciúmes. E não falou mais nada. Só que aí o detetive Winter foi chamado nesse tribunal pra depor. E ele explicou todo o caso ali. Porque ele foi desmoralizado, né, gente? Porque, afinal, disseram que ele era um fracasso e ele ficou 5 anos em depressão. E sem trabalhar. E aí ele fala que acreditava que tinha uma camisola que desapareceu e não sei o quê. Nesse julgamento, o policial, que era da cidade local, ele confessa algo que deixou todo mundo chocado. Bom, ele diz que quando foi ali na propriedade, no dia que o menino foi achado,
passado. Ele vasculhou tudo ali com a polícia local, né? Ele era o chefe da polícia local. E ele achou uma camisola suja de sangue. Só que ele criou a fanfic de que essa camisola tava suja de sangue menstrual. Então ele resolveu não mencionar e guardar essa camisola. Acontece que quando o detetive Winter, ele começou a investigar e ele falou que tinha uma camisola suja de sangue em algum lugar e que eles precisavam achar essa camisola, o policial foi pegar onde ele tinha escondido a camisola e a camisola simplesmente desapareceu. E ele se sentiu tão fracassado em perder uma prova tão importante que ele resolveu nem mencionar que um dia achou essa camisola. E ele conta isso nesse segundo julgamento da Constance. O juiz fica puto com ele e fala: poxa, você sujou a imagem do detetive Winter e na verdade quem tava errado era você, que deveria ter falado alguma coisa, né? Tipo, ele tava procurando uma camisola suja de sangue e ele se passou por louco, porque as pessoas falaram que nunca tinha sumido nenhuma camisola, que ele tava doido e que ele queria culpar uma moça de família nobre. E você foi um babaca por, né, não contar. Enfim, a Constance, ela foi condenada. E nessa época, nessa região, quando você matava, você era condenada à forca. Então a Constance, ela seria condenada à forca. Mas como ela era muito jovem, na época do crime, ela tinha 16 anos. Se passaram 5 anos, então ela tinha 21 anos apenas. Ela era muito nova. Então o tribunal resolveu dar prisão perpétua pra ela, pra que ela pudesse ficar viva. Só que depois de 20 anos de prisão, a Constance, ela foi liberada. E eu não sei se eu esqueci de mencionar, provavelmente eu esqueci, mas a babá, assim que o Winter chegou ali pra investigar, ele tirou ela ali da prisão, tá? Ela ficou, tipo, um dia na prisão, porque ele tinha certeza que não foi ela que cometeu aquele crime. Afinal, ela criava o menino como se fosse filho dela, porque os pais mesmo não estavam nem aí pro menino. Então a Constance, ela foi presa em 65 e liberada em 1885. Quando foi em 1886, ela saiu da Inglaterra e foi morar na Austrália. Quando ela chega na Austrália, ela muda de nome, ela começa a se chamar Ruth e ela vira, vocês não fazem ideia do que, ela vira enfermeira. Gente, é bizarro porque uma assassina que matou o próprio irmão, um bebê, ela virou uma enfermeira como se nada tivesse acontecido. É assim, surreal. E quando foi em 1944, a Constance faleceu com 100 anos de idade, ou seja, ela ainda viveu muito. Tipo, era pra ela ter sido enforcada com 21 anos de idade, mas ela viveu até os 100 anos de idade. E óbvio que depois do julgamento dela, o detetive Winter, ele foi recolocado no cargo dele, da Scotland Yard, as pessoas pediram desculpa pra ele, o nome dele foi restabelecido, ainda ficou mais famoso, porque ele tinha razão o tempo inteiro e ninguém quis acreditar nele, e sujaram a imagem dele por 5 anos. E ele voltou a trabalhar em casos extremamente bizarros na era vitoriana. E como eu disse pra vocês, inclusive, se inspiraram nele pra criar o Sherlock Holmes, porque o cara era, assim, genial. E ele resolveu muitos outros casos. E se vocês quiserem, eu posso vir contar outros casos que o detetive Winter resolveu, porque são todos muito bizarros e numa época muito precária, né? Não existia exame de DNA, não existia tecnologia nenhuma. Então era assim, ou você achava provas ou o crime nem existiu. Eu fico muito empolgada com esses casos vitorianos, porque eu acho sensacionais. Inclusive, eu tenho um livro, esse aqui, ó, Crimes Vitorianos Macabros, que conta vários casos da época vitoriana, vários crimes muito bizarros da era vitoriana. E como eu já indiquei pra vocês outros livros da Dark Side, que eu sou completamente apaixonada, esse aqui não é diferente, gente. Ele é muito bom. E ele tem uma parte especial contando sobre os crimes do Jack Stripador, toda a investigação ali da polícia ao redor. E eu já fiz um vídeo aqui sobre o Jack Stripador, vou deixar aqui nos cards pra quem quiser assistir, mas aqui ele conta em detalhes por trás da investigação do crime do Jack. E assim, é muito bom. E o livro é simplesmente lindo, cheio de imagens, de desenhos vitorianos e jornais da época. Ó. Então, assim, se você gosta de crimes vitorianos, esse livro aqui é perfeito. E não é publi. Meu sonho que fosse. Mas eu tô apaixonada nesse livro. Então, se você gosta, eu indico super, porque vocês vão amar. E se a Dark Side quiser me patrocinar, eu tô aceitando, porque eu sou apaixonada pelos livros da Dark Side e tô sempre indicando pra vocês aqui vários livros deles. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem que eu traga outros casos investigados pelo detetive Winter, escreve aqui nos comentários que eu trago. Que eu amo a época dos crimes vitorianos, inclusive tem um livro e um filme inspirado em vários dos casos do detetive Winter, inclusive desse caso. Eu vou deixar os nomes aqui embaixo na descrição pra vocês, que é um nome gigantesco. E bom, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, indicar meu canal pra mais pessoas, porque eu tô com a meta de 1.500 inscritos. E a gente se vê num próximo vídeo.